Paz e fogo, irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, eu não estou conseguindo aí acessar o Facebook, o YouTube, né? O YouTube está com um problema na câmera, eu não estou conseguindo acessar a câmera, não estou conseguindo, está um problema técnico aqui, então o vídeo daqui eu vou depois copiar, né, e mandar lá para o YouTube. Então, quem tiver acesso aí ao YouTube, por favor, avise para o pessoal que não está funcionando o YouTube, né? Não está funcionando. Infelizmente. Não tem como. Vou avisar aqui o pessoal aqui nas redes sociais, né? Vamos lá, deixar tudo aqui no YouTube. Infelizmente não vai dar, né? Então avisa quem puder avisar aí para a galera, né? Avisa, né? Que nós infelizmente não vamos poder fazer lá pelo YouTube, né? Os irmãos aí que tiverem acesso aí aos outros irmãos, né? Avisem aí que não está tendo como fazer aí pelo YouTube, somente pelo Facebook. Vamos ajeitar aqui a câmera aqui, aí vamos fazer uma coisa rolar. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Vamos fazer o negócio acontecer. Vamos já comenta aí para mim se você está me vendo bem, né? Aí se no áudio se você me ouve bem, né? A imagem eu estou tendo como ver aqui, né? Então, graças a Deus não tem problema nenhum da imagem estar sendo, não ter retorno da imagem, mas aí agora do áudio, né? Então eu preciso que vocês me deem aí o retorno acerca do áudio. Então quem puder me dar um help aí, né? Um retorno, esse pregador miserável vai agradecer pra caramba. Dá uma olhadinha aí, ver se o pessoal tá online aí, irmãos. Quem estava querendo assistir pelo YouTube, infelizmente, não está tendo como fazer pelo YouTube. Né? Um problema técnico aqui. Então, quem puder aí avisar os irmãos, né? A gente está avisando aqui pelo Telegram, né? E pelo WhatsApp, a gente te avisou aqui também. Agora, se os irmãos puderem fazer essa caridade, né? De avisar para os outros irmãos, aí a gente agradece. Bom, vamos lá, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma alegria muito grande de poder estar junto com vocês mais uma vez, dessa vez refazendo, né? Era para ter feito isso há 15 dias atrás. Aquilo que a gente fez 15 dias atrás, infelizmente, ficou muito ruim, ficou com um eco muito grande, sem condições de ouvir a transmissão. Então, agora nós vamos fazer a transmissão aqui pelo Facebook, depois eu vou dar um jeito de copiar o vídeo e mandar também para o YouTube, tá bom? Mas não vamos ficar sem essa transmissão e dessa vez para valer, tá bom? Então, vai compartilhando seu link, compartilhando aí a sala de vídeo aí com os irmãos do Facebook. Não sei se esse recurso ainda está disponível, né? Se estiver disponível, você dá uma compartilhada, avisa os irmãos aí, né? Para a gente poder, então, fazer
essa transmissão alcançar outras pessoas, tá bom? Então dá uma olhadinha aí, vê com a galera, né, para eles também poderem acessar aí o vídeo, acessar esse conteúdo, que, irmãos, foi muito bom, né, o conteúdo feito, mas como não teve possibilidade de fazer com que aquilo ocorresse, né, da forma como a gente gostaria que acontecesse, a gente teve que refazer outro, vamos refazer outro, Deus vai agir da mesma forma, se não de uma forma mais intensa. Eu creio sempre que Deus ele tem um plano muito maior do que o que a gente tem em mente, né? Eu creio que Deus ele tem sempre algo maior do que aquilo que a gente espera, porque Ele é Rei, Ele sabe o que faz, Ele sabe daquilo que tem que fazer e como que tem que ser feito. Então hoje nós vamos aí fazer esta transmissão, irmãos, falando sobre o perdão de Deus. E como eu disse na chamada, irmãos, nesse tempo de quaresma, desfrutar desse perdão de Deus é a coisa mais, é a graça maior que nós temos aqui, né? Já que é um tempo propício para buscarmos tanto a nossa reconciliação com Deus, como também, ao mesmo tempo, o perdão dele. Então, nada mais intenso nessa quaresma do que você vai desfrutar desse perdão de Deus, né? Nada mais, como eu poderia dizer, nada mais agraciado, não existe uma graça maior do que você fazer essa experiência da misericórdia de Deus e poder se aproximar dele a partir dessa experiência de misericórdia. E acredite, irmãos, acredite, Deus é infinito e inesgotável na sua misericórdia. Como eu disse no outro vídeo, agora também, irmãos, vamos lá, nós vamos orar e vamos deixar bem claro. Isso aqui foi uma inspiração do meu filho Miguel, né, de 15 anos. A inspiração foi dele, a ideia foi dele, o tema foi dado por ele, as passagens foram inspiradas por ele para mim. Então, irmãos, acredite que Deus tem muito para nós. Deus tem muito para nós, eu creio nisso, porque o Miguel, apesar de ser um adolescente, ele tem me surpreendido muito nas coisas, ele tem me surpreendido demais, né? E Deus sabe todas as coisas, irmãos. O fato é esse, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Eu vou sempre repetir isso, né? Porque Deus ele sabe todas as coisas realmente. Então, caso você queira compartilhar, continua compartilhando aí, né, esse vídeo. E se você quiser me acompanhar, a tradução bíblica que eu estaria utilizando é a tradução bíblica da Bíblia do Peregrino. Se você quiser acompanhar, 1 João, capítulo 1, né, 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10, ok? João 1, capítulo 1, versículos de 8 a 10, ok? Então, vai compartilhando aí com os seus irmãos, né? Aqueles que você tem acesso, aqueles que você não tem acesso, né? Vai compartilhando, né? Dizendo aí para as pessoas, né? Que a live está acontecendo. Irmãos, eu não estou conseguindo aqui compartilhar aqui pelo Facebook. Nem isso eu estou conseguindo fazer. Vai vendo. A limitação de equipamento é muito grande, né? Me perdoem aí mais uma vez. É lamentável, mas a minha limitação é essa. Então, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu, responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, governa, guia, ilumina, para sempre. Amém. Jesus, nada de ti mereço, mas tudo de ti preciso.
Faz-me dócil a tua vontade, Senhor. Mais uma vez, paz e fogo, boa e santa noite a todos que nos acompanham. Eu sou Antônio Lúcio, missionário da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de São Paulo, grupo de oração Cristo Salvador, dentro do Decanato São Timóteo, da paróquia Divino Espírito Santo, lá na Teotônio Vilela, né? Região Belém da Arquidiocese de São Paulo. Irmãos, como missionário, a gente sempre está procurando dar aquilo que o povo precisa, e o povo precisa aprender a desfrutar da misericórdia de Deus, né? O povo precisa desfrutar da misericórdia de Deus, né? A infinita misericórdia de Deus, ela precisa ser experienciada, né? Porque não há como você fazer uma grande, você me dizer, Lúcio, mas eu já fiz a experiência da misericórdia de Deus, mas se isso não produz um efeito no seu coração, no meu coração, irmãos, não foi uma experiência, foi aí uma quase experiência talvez, ou foi uma experiência que você não sabia por completo, né? Sinto muito, mas é um fato isso, né? Então, é preciso fazer essa experiência, então, ela vai me levar além muros, ela vai me levar além das coisas, além das minhas expectativas. O nosso alcance é limitado, mas o alcance de Deus é infinito. Então, essa experiência da misericórdia é muito importante. O perdão de Deus ele tem que ser experienciado, experimentado na essência, experimentado na sua totalidade, na sua plenitude. Porque, irmãos, não há experiência maior, transformadora, do que a experiência com a misericórdia de Deus. Com essa experiência, ela converte. Ela produz algo em nós que não dá aqui para explicar, mas é uma experiência transformadora, inigualável, divisora de águas. Ok? Vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10, diz o texto: se dizemos que não pecamos, nos enganamos e não somos sinceros. Se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e lavar-nos de todo delito. Se dizemos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso e não conservamos a sua mensagem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá um beijo na sua Bíblia aí, se você está com ela aí, né? Quem beija a Sagrada Escritura, beija também a face de Cristo, nos ensina Santo Agostinho. Irmãos, é preciso que entendamos aqui esse contexto. São João está falando sobre a nossa verdade diante de Deus, né, e que, inclusive, essa nossa verdade diante de Deus determina o quanto Deus vai ter acesso a nós, ao nosso coração, à nossa alma, para que o perdão dele seja eficaz, experienciado, experimentado por mim e por você em nossa vida. Porque, veja, irmãos, da mesma forma que cada sacramento, que depende da abertura do coração de quem o recebe, para que seja eficaz nessa pessoa, também o perdão de Deus precisa ter um coração aberto. É preciso que haja um coração aberto ali, para que haja a eficácia desse perdão. Porque senão o perdão não vai ser eficaz. O perdão não vai conseguir manifestar a sua, como eu posso dizer, não vai conseguir manifestar tudo o que tem em si. Então, lamentavelmente, nós vamos perceber que, apesar de experimentarmos, isso não causou o efeito que Deus desejaria. Irmãos, não é o que eu desejo que cause, não, é o que Deus deseja. E o perdão de Deus, quando manifestado, ele causa uma paz interior inigualável. É uma paz que vai além muros. É uma paz é uma paz capaz de transformar a sua melancolia, a sua depressão, numa grande alegria inexplicável.
aonde ninguém será capaz de tocar ou tirá-la. É uma realização interior extraordinária, não é algo ordinário, irmão, desculpa, não é algo ordinário, é algo extraordinário. É algo que vai além daquilo que a gente imagina, pensa. É algo que vai além daquilo que a gente espera, porque Deus é surpreendente. Deus nos surpreende quando nós deixamos o nosso coração aberto para que Ele nos surpreenda. Irmãos, Ele é surpreendente. Deus surpreende, Deus é capaz de surpreender a mim e a você. E a cada ação dele na nossa vida, irmãos, é surpreendente. Não há como achar que é mesmice, não tem como. Então, irmãos, São João, ele fala da nossa verdade. Para experimentar, é necessário ser verdadeiro diante de Deus, irmãos. Por mais que nós não consigamos esconder nada de Deus, aquilo que Ele deseja manifestar em nós precisa da nossa verdade. Precisa que estejamos abertos para que isso aconteça. Deixar ali a graça de Deus ter vazão total sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, talvez empedernido, magoado, ferido com outras coisas, com outras pessoas, e até mesmo com o próprio Deus. Não que Ele precise do nosso perdão, mas é preciso se reconciliar com Ele. E o perdão de Deus experienciado nos ajuda também nesse processo. Agora, irmãos, o perdão de Deus ele é gratuito. Ele é para todos. Para todos os que se arrependem. Assim como foi com o filho pródigo, assim como foi com o Davi, assim como foi com Pedro. Eu cito esses três personagens porque um foi citado pelo próprio Jesus na parábola do pai pródigo, né, de Lucas 15. Porque veja, irmãos, o pai deu a herança inteira para o filho. O pai não se limitou àquilo que a revolta do filho mais velho, e nem tampouco a revolta do filho mais novo, que pediu a herança. Ele não questionou o porquê que o filho estava pedindo a herança, ele não questionou o que ele iria fazer com aquela herança, ele simplesmente deu a herança. Irmãos, veja bem, a herança é a nossa vida, a nossa liberdade, é o nosso livre-arbítrio. Deus não toma isso de volta. A prova disso é que Jesus disse que o pai liberou a herança e o filho foi. Não conta, Jesus não diz que o pai foi atrás do filho. Jesus não fala que o pai correu atrás ou insistiu para o filho não ir. Não, Deus não faz isso conosco. Na medida da nossa liberdade, Deus dá liberdade, irmãos. Ele não quer saber, Ele te dá liberdade. Ele não quer saber, Ele não fica retendo para Ele. Ele deu, ponto, é nosso. Ele não toma de volta. Deus lhe deixa à mercê. Mas veja, Ele deu a liberdade. Não foi atrás, não correu atrás, não insistiu, não cobrou. Conta que o pai avistou o filho ao longe. Jesus contando que o pai avistou o filho ao longe. Depois que o filho se arrependeu, depois que o filho gastou tudo, depois que o filho chegou a ficar comendo bolota de porco, que é comida azeda há dias, que cheira mal, tem um gosto horrível, é terrível aquilo. Portanto, ele abriu mão até mesmo da sua própria dignidade de ser humano para comer comida de porco. Ele nem conseguia, nem isso ele conseguia. Portanto, é o ser humano no fundo do poço, no auge da sua falta de dignidade, chegando ao cúmulo de ficar pior do que um animal, sem direito a comer, sem direito à vida eterna, ou melhor, sem direito a desfrutar da glória de Deus, sem poder desfrutar de forma plena da graça de Deus, não tendo, ficando se privando, porque Deus não se priva, mas somos nós que nos auto-privamos do perdão de Deus, da presença dele. Como fez Adão. Deus foi ao encontro, mas quem se escondeu foi Adão e foi Eva. O filho que saiu e pediu a herança, o filho mais novo, ele pediu a herança e foi. Perdeu a sua dignidade, perdeu tudo, tudo, tudo. Gastou tudo, vai dizer a Sagrada Escritura. Ele gastou tudo. E Jesus vai dizer que
O pai o avistou de longe quando ele vinha, maltrapilho, já com um discurso formulado na cabeça. Quando ele chega, o pai o avista e vai ao encontro. Deus, quando encontra um coração arrependido, ele vai ao encontro. Irmãos, irmão, você que me escuta, irmã, você que me escuta ou assiste, independente do que você cometeu, independente do que você cometeu, se há um arrependimento e o desejo de voltar atrás, de voltar para Deus, de mudança de vida, Deus, ele enxerga de longe o seu arrependimento e a sinceridade, a verdade do seu coração e do meu coração. Ele enxerga de longe porque nos conhece, nos criou, nos teceu no ventre materno, sabe de tudo que nós vivemos, sabe de tudo que nós não vivemos, sabe de tudo que nós cometemos enquanto pecado. E ainda assim, não deixou de amar. Ainda assim, a misericórdia dele está pronta, ali, pronta. Basta nos avistar ao longe da nossa vida, ao longe dos nossos passos, quando nós voltamos arrependidos e desejando. Inclusive, Senhor, trata-me como a um dos seus escravos, trata-me como a um dos seus servos. O pai não deixa sequer o filho terminar a frase. Já manda pegar roupa nova para tirar todo o homem velho ali, toda a imagem do homem velho que foi desconfigurado da imagem de Deus, da semelhança de Deus. Tirar aquela roupagem velha que desconfigura o ser humano, a roupagem do pecado, da iniquidade, da ofensa a Deus. Sabendo-se arrependido que ofendeu a Deus, aquele que deu vida, aquele que deu a salvação, aquele que nos dá a graça da vida, aquele que opera milagres, aquele que sem que eu pedisse, que você pedisse, ele deu seu Filho único para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas alcançasse a vida eterna. Esse mesmo Deus, ele muda, ele dá uma roupa nova, manda pegar um anel para recompor o compromisso. Vamos voltar ao relacionamento. Vamos voltar onde nós paramos. É o anel do compromisso. É o anel do comprometimento. É um anel que não deixa... É o anel para você se afastou, mas o seu lugar continua aqui. Voltou. O seu lugar é seu. É seu. É um anel do compromisso com o pai, que o pai não esqueceu que aquele era seu filho. Deus não se esquece de nenhum de nós, irmãos. Deus não se esquece. E recomeça ali, de onde parou, anel no dedo. Manda buscar uma sandália nova para trilhar um novo caminho, de um jeito novo. Não bastando isso, faz festa. Hoje não mais com novilho cevado, mas com um cordeiro imolado. É assim que Deus reage diante de um coração arrependido. Deus não resiste a um coração arrependido, meu querido e minha querida. Deus não resiste. Deus não resiste a um coração arrependido. Deus não resiste a um coração arrependido. Eu vou repetir isso tantas vezes for necessário. Para você que anda agora longe, se sente longe de Deus, se sente longe da misericórdia de Deus, sabe que está cometendo erro e que está ofendendo a Deus, você que já experimentou a misericórdia de Deus um dia. Deus está pronto para dar-se em perdão para você. Fazer festa com o cordeiro imolado. Porque este filho, esta filha, estava perdido e foi reencontrado. Estava morto e reviveu. Mesmo você que está em pecado e sabe que está em pecado, um dia já frutificou em Deus. Um dia já experimentou quem é Deus. Um dia já ficou face a face com Ele. Um dia já o comungou. Você que está longe, o perdão de Deus é para você também. Ele precisa avistar de longe o seu coração arrependido. Mesmo que você esteja do lado de fora da igreja, do lado de fora da casa, por vergonha do olhar alheio, por vergonha do olhar condenatório, por medo de apontar de dedos,
por medo da condenação do olhar. Esse Deus está te enxergando e vendo de longe o seu arrependimento. Se nesse momento você cai de joelhos arrependido, o Senhor está vendo você. Deus está vendo você como aquele pai. Como Jesus falou. Como Jesus falou. Não foi apóstolo que falou, foi Jesus quem falou. Foi o próprio Jesus que deu o discurso, que deu a letra. Outro que experimentou a misericórdia desse perdão de Deus foi Pedro. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes de que o galo cante. Senhor, jamais te negaria. Foi prepotente ainda, foi soberbo. Meu Deus do céu. Depois da 3ª negação, o galo canta. Não era nem hora do galo cantar. E o galo vai e canta. Mostrando para Pedro que aquilo que Jesus via nele era a limitação de Pedro. Não fazia com que Jesus o amasse menos. Assim comigo e com você. Ainda que nós o neguemos, o olhar dele está pronto para nos encontrar quando nos arrependemos, porque diz a Escritura que Pedro chorou amargamente, doeu no coração de Pedro, doeu naquele coração que tanto amava o mestre, mas que tinha medo de se aproximar, que tinha medo do que os romanos poderiam falar dele, pensar ou fazer com ele. Ele tinha medo, irmãos, ele ficou com medo e o negou. Mas Jesus olhou para Pedro com misericórdia, perdoando, dizendo assim: eu avisei você, meu amigo, mas volta que dá tempo. Do mesmo jeito que você, nesse momento que me assiste, ou que vai me assistir posteriormente, volta que dá tempo. O meu olhar de misericórdia não se esgotou, diz o Senhor. O olhar de misericórdia dele não se esgota. Deus é inesgotável. Eu vivo falando isso para tudo quanto é canto que eu vou. Deus é inesgotável. O perdão dele é inesgotável. Não tem limite o perdão dele para nós, irmãos. Não tem limite. Por isso, irmãos, a partir do perdão de Deus recebido, né? Ainda temos Davi, Paulo, que a partir da misericórdia de Deus, Davi, depois que peca com Bersabeia, que tem lá a gravidez lá de Bersabeia, comete um crime passional na lágua, mata Urias, né, indiretamente planeja o assassinato de Urias. Mas quando ele cai no templo com o rosto por terra, irmãos, ali Davi mostra todo o seu arrependimento. É dali que sai o Salmo 50, né, o Miserere, né, ou 51, dependendo da tradução. Lá está Davi arrependido. Deus, quando encontra um coração arrependido, ele faz maravilhas. Ele transforma de um jeito misterioso, mas também eficaz e poderoso. Então, irmãos, também tem Paulo, né, que depois lá daquele encontro com Jesus ali a caminho de Damasco, todos os pecados de Paulo ficam aos pés de Jesus, irmãos. Aquele homem se levanta transformado, Ananias vai lá, dá a batismo para ele, tanto o batismo sacramental quanto o batismo no Espírito Santo, e aquele homem se levanta um novo. Saulo ficou ali, com as escamas no chão. Levanta-se Paulo. O seu Saulo, o meu Saulo, quando encontra a misericórdia de Deus, cai ao chão com as escamas dos nossos olhos que nos cegavam. Levanta-se o Paulo, ou a Paula nova, o novo. Esse Paulo que está aí, ele precisa se erguer a partir do perdão de Deus. Ele nos purifica, segundo São João, nos purifica com o sangue de Jesus. Irmãos, é assim. A partir desse perdão de Deus recebido, o próprio Deus tem autonomia para nos purificar. Como? Pelo sangue de Cristo. Não haveria outra forma mais perfeita e mais plena que não o sangue do seu Filho único. E veja, irmãos, Deus não se deu por vencido. Deus simplesmente deu o seu único Filho
Como diz Santa Brígida, 5.480 pancadas naquele corpo que ocasionaram 5.480 feridas naquele corpo. Mesmo assim, aquele corpo totalmente castigado, irreconhecível ali na cruz do Calvário. Mesmo assim, aquele corpo que aguentou tudo isso foi o mesmo corpo que depois se deu em alimento para nós na Sagrada Eucaristia. É o mesmo corpo que se dá a nós nessa hora, em misericórdia. É o mesmo corpo. É o mesmo corpo. Não há diferença alguma. É o mesmo corpo. É o mesmo Deus. É o mesmo Cristo. Deus não tem limite para mim e para você quando arrependidos. Ele faz com que o sangue que verteu na cruz de Cristo se derrame sobre nós e nos lave. Faz com que ele se nos purifique de todo pecado, de tudo que está dentro de nós, que machuca o nosso contato com Deus, que fere o nosso relacionamento com Deus. Agora, irmãos, algo precisa ficar muito claro para nós. Se nós não admitimos, se nós não reconhecemos o nosso pecado, a nossa condição pecadora, como o próprio João está dizendo, não tem do que pedir perdão. Por quê? Porque não há reconhecimento, não há humildade suficiente para se colocar em alguém necessitado. Desgraçadamente, irmãos, perdoem a expressão, mas desgraçadamente, o perdão de Deus não acontece porque ele não consegue ter acesso. Não é que Deus não possa, mas ele não, é a única incapacidade de Deus violar a nossa liberdade. Deus não viola isso de forma alguma. Deus não pode, ele se compadece, ele sofre conosco, mas não pode fazer nada, meu Deus do céu. Ele não pode. Por quê? Porque nós não reconhecemos que precisamos, não nos arrependemos. E aí Deus fica ali na nossa frente, muitas vezes querendo nos perdoar, mas nós não reconhecemos. Não, eu não, imagina, eu não fiz isso, eu não pequei, etc. E tal. Meu Deus! Meu Deus do céu! Há um Deus por mim e por você, meu querido, minha querida. Há um Deus por mim e por você. Há um Deus por mim e por você. Que não se esgota em misericórdia. Não se esgota em perdão. Mas é preciso que eu e você a gente reconheça. Senão não tem como experimentar esse perdão. Entenda isso. É a incapacidade de Deus de violar a nossa liberdade. Deus é incapaz de violar isso, irmãos. Uma vez dado, não tem como. Infelizmente. Irmãos, eu não sei, deixa eu aqui alertar, eu não sei o que está acontecendo. Se tem alguém online aí, né, ajuda o pessoal aí a entrar, porque tem gente que não está conseguindo entrar, né? Tem gente que não está conseguindo entrar aí. Então, vê se o pessoal consegue aí partilhar, né, o link e tal, né, para o pessoal aí acessar a transmissão, que o pessoal não está conseguindo aí acessar, tá bom? Aí vê aí o que vocês conseguem fazer aí, né? Porque o pessoal não está conseguindo acessar. Vamos ver o que vocês podem fazer, tá bom? Então vamos lá, para a gente não perder o fio da meada. Irmãos, veja, então já que a gente precisa ser humilde, né, e conhecer e se arrepender, que a gente precisa de Deus, veja, quando Deus encontra um coração arrependido, um coração disponível para Ele, um coração disponível
ao seu perdão, irmãos, acontecem várias coisas. Acontecem várias coisas. Talvez uma das maiores dádivas, né, do perdão de Deus seja exatamente como eu poderia dizer? A gente acaba ficando tão planificado da graça de Deus que Deus acaba... Irmãos, eu não tenho nem palavras, para estar percebendo, eu não tenho nem palavras para definir a grandeza disso. Porque isso é muito grande. Irmãos, isso é gigante. Isso é gigantesco. Sabe? É algo assim que não tem tamanho. Sabe? Não tem tamanho. Eu assim fico me perguntando se um dia eu vou conseguir, sabe, definir qual é o sentimento, qual é o sentimento de tudo isso, sabe? Porque humanamente falando não dá para definir, irmãos, é algo extraordinário, né? Eu peço que vocês desculpem, né? Primeiro porque falar disso me emociona, me deixa emocionado, irmãos, porque eu fui uma daquelas pessoas que experimentou esse perdão de Deus. Eu achava que eu não poderia experimentá-lo. Eu, por diversas vezes, achei que eu não experimentaria isso. Sabe? Eu tenho que dizer, eu admito, irmãos, que no começo de tudo, para mim isso era impossível. Porque eu achava que os pecados que eu havia cometido eram maiores do que a misericórdia de Deus, né? A bem da verdade. Então, por vezes, eu imaginava que, por mais que eu me confessasse, eu não teria esse perdão de Deus. Por mais que eu escutasse um padre dando absolvição para mim, eu não conseguiria experimentar esse perdão de Deus. Eu seria sempre um culpado diante dele. Eu seria sempre um culpado. E com o tempo eu fui percebendo, irmãos, que além de eu me abrir, de reconhecer isso, eu precisava estar pronto. Pronto. Veja, entenda esse pronto. Pronto para receber a extraordinária misericórdia de Deus em plenitude. Capaz de me transformar, capaz de moldar minha atitude. Não é um atestado para que eu peque mais. Pelo contrário, a misericórdia de Deus não é para que eu peque mais. Pelo contrário, irmãos, ela é transformadora para que eu não peque mais. E tanto mais eu a experimento, mais eu me fortaleço para não ofender mais esse Deus que me perdoou sem que eu merecesse. Porque, irmãos, quem de nós merece perdão de Deus? Me ajuda, ninguém. Quem de nós é digno desse perdão de Deus? Me ajuda, ninguém, irmão, ninguém. Não há dignidade, não há merecimento. O merecimento é de Cristo, não nosso. É por graça, pura graça de Deus. E não há possibilidade de ser diferente, porque Ele é Deus. A grandeza dele é infinita. No coração dele, a essência dele é amor, 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 amor que se dá, que não pede nada em troca. Amor que somente se doa. E quando esse perdão de Deus me alcança, quando esse perdão de Deus, ele encontra um coração arrependido, pronto para recebê-lo. Irmãos, nós somos preenchidos pelo seu amor que é derramado sobre nós. Cumpre-se a palavra de Romanos 5, versículo 5.
O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E veja, São Paulo já dá no pretérito perfeito, imperfeito. Foi derramado. Foi derramado. Não é que será, foi. Foi. Porque está continuamente se derramando, mas precisa de coração aberto. É a mesma coisa de um copo virado com a boca para cima. Se ele está de boca para cima, ele se enche. Estando debaixo de uma torneira ou de uma torrente de água, sei lá, ele se enche, mas tem que estar com a boca para cima para conseguir ficar cheio ou então transbordante. Agora, se eu viro esse copo de cabeça para baixo, é óbvio que não vai cair nada dentro dele. Consequentemente, ele não vai ficar cheio nunca. O amor de Deus vai derramar-se, mas não vai penetrar, não vai estar onde precisa. Primeira coisa, esse perdão de Deus, quando encontra um coração pronto, um coração arrependido. Irmãos, esse amor de Deus entra nesse coração, preenche. As carências nossas, elas são resolvidas porque Deus vai preenchendo a nossa necessidade. Ele vai suprindo aonde a gente até então não tinha sido suprido. Ele vai confortando aonde está aflito. Ele vai curando onde está doente. Ele vai completando aonde falta. Irmãos, o perdão de Deus, ele vai preenchendo as arestas ali que estão precisando ser preenchidas. Porque esse amor de Deus, ele é inesgotável. E veja, irmãos, além disso, a gente experimenta a misericórdia dele na essência. A gente experimenta o maior atributo de Deus, a sua misericórdia. Misericórdia. Né? Misericórdia. Né? A miséria do coração. A misericórdia de Deus é o receptáculo da miséria do coração do homem. Toda a minha miséria, toda a sua miséria, na misericórdia de Deus existe acolhida. Ali a nossa miséria é acolhida, não é reciclada, ela é transformada. Deus transforma, transcende aquilo que para nós era humilhação, pecado, erro, etc, etc, arrependimento e tudo mais, se transforma em testemunho. Deus é fantástico, irmãos. A misericórdia dele é transformadora. É capaz de transformar a situação lá de trás, que todos nos condenavam e nós estávamos prontos para sermos condenados ao inferno. Ele transforma isso em testemunho de redenção. Ele transforma isso em testemunho de perdão, de misericórdia, de salvação, porque em Cristo, pelo sangue que nos purifica, nós somos redimidos, salvos. Deus nos limpa. Ele vai fazendo uma limpeza geral. Nós também experimentamos a libertação das nossas culpas. Porque Deus, ele vai limpando, irmãos. Ele não deixa ali o resquício. Não, ele vai tirando o mal pela raiz. Eu e você, depois de perdoados por Deus, não há necessidade de culpa. Há necessidade de reconhecimento da grandeza de Deus, da sua infinita bondade e misericórdia, mas não de culpa, porque Deus apaga todas as suas culpas no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos livra de toda a culpa. Toda a culpa, porque ele afasta de nós os nossos pecados, como diz o Salmo 102 ou 103, né, da Ave Maria, o 102, versículo 12. Ele apaga todos os nossos pecados, ou melhor, afasta, diz o salmista, ele afasta de nós o pecado. São João diz que o sangue de Jesus nos purifica desses pecados, nos purifica da culpa, irmão, nos lava da culpa. Depois que Deus lhe perdoou, depois que o Padre lhe absolveu, não há culpa. Não haverá mais culpa. Se você carrega a culpa do pecado confessado, em nome de Jesus, ser livre dessa culpa.
Em nome de Jesus, pelo seu sangue derramado, porque é este sangue que te livra da culpa, é este sangue que arranca o peso da culpa, é este sangue que arranca o peso do remorso, é este sangue que faz com que eu e você sejamos livres, faz com que as algemas se rompam, as correntes se rompam. Não há possibilidade de Deus falhar nesse sentido. O sangue de Cristo foi um sacrifício perfeito para a nossa redenção. O perdão de Deus se dá de forma eficaz, efetiva. E aí ele limpa a nossa culpa também. Porque não adianta ficar lá com um monte de poeira debaixo do tapete. Não. Deus vai lá, bate o tapete. É preciso, por isso que precisa haver, no primeiro momento, reconhecimento da necessidade, arrependimento profundo, sincero, uma contrição de coração perfeita, como disse o padre Paulo Ricardo, uma contrição perfeita de coração. Para chegar nisso, é necessário aí uma abertura enorme de coração, como fez o filho pródigo, como fez Pedro, Davi, Paulo, etc, etc. Tantos outros santos aí que a gente sabe, Santo Agostinho, por exemplo, eles se deixaram tomar por isso. E é preciso se deixar tomar, porque, irmãos, além de experimentar essa libertação, é justo, o perdão de Deus, ele como eu poderia dizer, ele não nos trata como nós merecíamos por causa desse pecado que nós somos perdoados. Porque, vamos lá, venhamos e convenhamos. Deus não me trata, a justiça seja feita pelo pecado que eu cometi lá atrás. Eu não fui tratado como eu deveria. Nem eu e nem você. O filho pródigo não foi tratado como deveria. Davi não foi tratado como deveria. Pedro não foi tratado como deveria. E veja, Jesus ele disse assim: a todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Não foi? Pedro não negou? Se ele não se arrependesse, seria negado no céu. Pedro se arrepende, chora amargamente o seu pecado. Com certeza, né, a Bíblia não nos traz os detalhes dessa redenção de Pedro. Mas com certeza ele pediu muito perdão naquela hora do choro. Irmãos, eu não tenho dúvida disso. Mas é preciso, irmãos, que a gente tenha consciência disso. O Salmo 102, de novo, fazendo a citação do Salmo 102, do versículo 10, vai nos dizer que Deus não nos trata como o nosso pecado determina que fôssemos tratados. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse que não se limita a só perdoar, mas além de nos perdoar, não nos trata como nós merecíamos ser tratados. Que Deus é esse? Que Deus é esse, meu Deus? Que coisa mais absurda é essa? Nós éramos dignos de inferno, de condenação. Deus vai lá, nos perdoa, nos limpa, nos trata com misericórdia, nos ergue, nos levanta, nos cura, livra-nos da culpa. Vai arrancando mancha por mancha a cada passo que nós damos na direção dele. Vai nos purificando com o tempo, vai convertendo o nosso coração. Mas que Deus é esse? Que amor maluco é esse? É um amor apaixonado de Deus por nós, irmãos. Porque o próprio Jesus deu a receita lá quando a pecadora entrou na casa de Simão. Que ele disse para Simão: Simão, quem muito é perdoado, muito ama. Só ama muito quem é muito perdoado. E Deus não precisa de perdão. Vamos combinar? Deus não precisa de perdão. Mas quando nós somos perdoados, irmãos, não tem limite. Contanto que a mulher se tornou seguidora de Jesus. Olha Pedro até onde foi. Gente, é uma coisa louca isso. Que amor é esse? Deus não nos trata como merecíamos. Aquele filho pródigo, quando volta, qual seria a sua reação com o pai, com a mãe? Qual seria?
Dar um castigo? Dar uma surra? Ou fazer como o pai fez? Irmãos, parece essa parábola do filho pródigo, ela é espetacular. Porque a palavra é tão viva que essa parábola do filho pródigo, ela se encaixa nas mais absurdas situações, né? Ao invés de focar somente na revolta ou na vida que o filho pródigo levou, o perdão, o ato do pai de recebê-lo de volta. Ô, gente, abra o seu coração nessa hora. Vamos ser muito sinceros, muito francos. Eu e você, como pai e mãe, na carne, fazer aquilo com o filho que pediu a nossa, gastou até onde não devia. Chega com o rabinho, com perdão da expressão, chega com o rabinho entre as pernas. Com um discurso decorado, que o pai nem sequer deixou ele terminar. Esse é o nosso Deus. Você pode programar e decorar os seus discursos para voltar para ele do jeito que você quiser. Mas quando ele enxerga um coração com arrependimento verdadeiro, profundo, sincero, ele não deixa nem você terminar. Porque ele é Deus. Porque o perdão dele é imbatível. Porque o perdão dele é inesgotável. Porque o perdão dele é poderoso. E ele jamais, 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 jamais vai lhe tratar como o meu e o seu pecado fez com que nós merecêssemos ser tratados de uma outra forma, talvez com rispidez, com rudeza, talvez com aspereza, talvez com castigo, talvez com represália. Com Deus não funciona assim. Nosso arrependimento e reconhecimento da grandeza desse coração e abertura faz com que ele nos trate exatamente como filhos, no Filho, que nos purifica com o seu sangue. Ah, gente, ó, nós somos levados a uma vida nova. E essa talvez esse seja o maior efeito do perdão de Deus. Uma vida nova. Não é uma vida sem tropeço, ok? Não é. Não é uma vida sem tropeço. É uma vida nova. Que desvia-se do tropeço. Que evita o tropeço. Mas quando tropeça, cai para frente. Não retrocede. E principalmente não fica no chão, chafurdando no meio do tropeço. Não! O perdão de Deus nos faz levar uma vida nova. Como Maria Madalena, que de prostituta se torna a primeira anunciadora da ressurreição. Meu Deus do céu, irmãos, acorda! Você que está no sono aí do pecado, acorda, meu filho, acorda, minha filha. Deus tem muito para você. Deus tem uma infinitude de graça para você. A vida nova nos proporciona algo espetacular, nos faz enxergar o céu, nos faz já formular o céu para as pessoas, nos faz querer que as pessoas adentrem nessa realidade já nessa terra. A gente quer facilitar o caminho dessas pessoas de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque Deus um dia me perdoou sem que eu merecesse. A gente é levado a uma vida nova. Olha a samaritana, que se encontra com o Messias e a partir de uma pergunta traz a aldeia inteira a um poder misterioso de Deus que se manifesta quando a gente se deixa levar por esse perdão recebido. Ele se transforma em graça impulsionadora. Ele se transforma em nós uma graça que nos faz dar testemunho, que nos faz transbordar testemunho desse Deus vivo, atuante, misericordioso, vivo, real. Não é um Deus fictício, não é um Deus abstrato, não é um Deus de emocionalismo barato, fracassado, não. É um Deus real.
É um Deus que se dá, é um Deus que não cabe nele mesmo e tem que se dar. Preferiu, ao invés de morar só no céu, morar no ser humano pela ação do seu Espírito. Um Deus que não se contentou em morrer numa cruz por mim e por você, quis ficar conosco, enxertado em nós pela força do seu Espírito. Irmãos do céu, isso é o alimento da vida nova que o perdão de Deus traz. Ei, meu filho, minha filha, mesmo você no erro crasso que você está cometendo nesse momento, talvez, chegou em casa, talvez, com esse erro nas costas, pesando 10 toneladas, o teu Deus está pronto para te perdoar. Ele só precisa de um coração arrependido, pronto para receber ele. Você que está na cachaçada, não consegue se libertar do vício, ei! Jesus não é alguém que te aponta o dedo te apontando como viciado, como alcoólatra, como dependente químico, não. Esse Deus é alguém que te estende a mão, mas ele fica esperando que você vá pegar a mão dele estendida para você, e na medida em que você aperta a mão dele com a abertura do seu coração e com o seu arrependimento, ele te puxa para ele. Ele não quer ver você longe, não, ele te puxa para ele, e é preciso se deixar que ele nos puxe. É isso que vai fazer com que esse perdão seja eficaz. Meu querido, minha querida, amado irmão e amada irmã, Deus não se esgota. Deus não desistiu de você. Não. Definitivamente não. Ele não desistiu de você. Mas nesta quaresma, nesse restinho de quaresma que nos falta, está pronto para dar o seu perdão a você, a mim, a todos nós, aos membros da sua família, aos seus colegas de trabalho, mesmo que não acreditem, mesmo que não acreditem, mesmo que te ridicularizem talvez, mas Deus está pronto para perdoá-los, porque na hora do aperto é você que eles vão apelar, é a você que eles vão procurar, porque sabem que você está experimentando esse perdão de Deus. Eu quero aqui, irmãos, agradecer ao meu filho Miguel por esse tema. Né? Se ele estiver assistindo agora, ou se ele vier assistir amanhã, entre hoje e amanhã, obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel. Deus te abençoe, filho. Isso me fez experimentar de novo o perdão de Deus que eu experimentei lá atrás, há 27 anos atrás. Irmãos, não é impossível. Está mais perto do que você imagina. Se abra esse perdão nesse restinho de quaresma. Se abra. Precisa cair de joelho? Caia de joelho. Não tenha vergonha e nem medo. Não tenha medo e nem vergonha. Porque o teu Deus não vai te apontar o dedo, nem tampouco expor você numa rede social, ou mesmo ridicularizar você. Não vai jogar na sua cara. Vai manifestar o seu poder, o seu amor em você. Vai limpar você de toda a culpa. Lavar no sangue de Cristo. Redimir. Trazer você de novo para a salvação, para os pés da cruz. E ali ser a sua companhia maior, seu amigo íntimo. Aquele que não abandona, que vai saber interpretar cada lágrima sua, que vai saber interpretar cada coisa que você fizer, cada reação sua, porque ninguém vem pronto, mas todo mundo passa pelo processo. Volta. O perdão de Deus te espera. A você que aí, que está na boca de fumo talvez, ou traficando nesse momento, o perdão de Deus te espera. Por mais que você não acredite nele, ele acredita em você. A você que está se prostituindo, seja você homem ou mulher, talvez até mesmo durante o ato, passou por esse vídeo. Até mesmo você sabe de alguém que está vivendo essa situação agora. Leve o perdão de Deus para essa pessoa. Ou
Desfrute desse perdão de Deus, se abre. Não tenha medo. Você que está vivendo a situação de mentira, de adultério, volta. O perdão de Deus te espera. Deus já tem te esperado muito tempo. Entende seus limites. Sabe das suas carências. Mas somente Ele é capaz de suprir todas elas. Somente Ele. E o perdão dele é capaz de chegar onde ninguém chegou até hoje. Jesus, batiza-nos com teu Espírito Santo para nesse final de quaresma, nessa reta final da quaresma, Jesus, o nosso coração se abrir, reconhecer que o teu perdão está pronto para ser recebido por eles, pelo nosso coração. Se não houver arrependimento aqui, Jesus, nessa hora, se não houver arrependimento aqui, Jesus, eu me abro nessa hora. Eu me abro, Senhor. Eu me dou nessa hora para ti, nessa hora. Entra aqui dentro, Senhor, com teu perdão. Usa-te do meu arrependimento para ser eficaz no teu perdão para comigo, Jesus. Nos pecados que talvez ficaram as culpas, lava-me no teu sangue redentor e pela força do teu Espírito. Me ergue, Senhor. Se eu estou nessa hora numa cama, Jesus, sem forças, até mesmo para ajoelhar-me aí, Senhor, nessa hora, levanta-me. Levanta-me, Senhor. Se eu me sinto na beira de um precipício, pensando em suicídio, Jesus, perdoa-me. Tem misericórdia de mim, da minha incapacidade de lutar contra isso. Mas ergue-me pela força do teu Espírito e o teu perdão me alcance. Eu abro o meu coração nessa hora para ti, Jesus. Para nesse resto de quaresma, nesse restinho de quaresma, nesses dias que nos faltam, desfrutar desse teu perdão, Jesus, como filho pródigo. Eu volto, até mesmo com frases formuladas para a confissão, pronto para receber nesse tribunal onde eu reconheço a minha culpa e saio de lá absolvido. Pronto para me transformar, Senhor. Pronto para me deixar transformar por esse teu perdão por mim. Amém. Bendito sejais, Senhor. Virgem Mãe Santíssima, pega na nossa mão. Mesmo eu, mãezinha, sendo tão pequeno e tão pecador, tão miserável eu sou, mãe. Acolhe-me no teu coração imaculado. E leva-me, mãe. Leva-me, mãe, diante de Jesus. Mas me leva com o coração arrependido e pronto para receber o perdão de Deus, Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, eu peço perdão por não ter conseguido fazer com que o YouTube funcionasse, tá bom? Me perdoem aí, deu um erro, não sei o porquê cargas d'água deu um erro no outro equipamento, né? É o que dá você ter um equipamento limitado. É por isso que eu deixo aí sempre o campo de doação aí, para aqueles que sentirem no coração que devem me ajudar de uma outra forma, o campo das doações. Mas, irmãos, peço a sua oração para que essa forma de evangelizar, ela alcance patamares mais altos. Reze por mim. Reze por mim. Para que Deus me abençoe, que quando eu tiver que fazer uma pregação, uma live, uma transmissão, como eu gosto de chamar, Deus possa me possibilitar o caminho aberto para alcançar almas que precisem, tanto quanto a minha e a sua alma precisa. Porque o primeiro que experimenta a graça dessa pregação e desse tema inspirado pelo meu filho fui eu. Contanto que eu tenho confissão, eu vou me confessar agora na próxima terça-feira, ou amanhã mesmo, na próxima segunda-feira, quero ver se eu consigo já me confessar, já estou com a confissão em dia, eu vou me confessar de novo, por causa de tudo isso que Deus inspirou meu filho para que eu falasse. Que Deus te abençoe muito, a você, sua casa, sua família, que a providência de Deus te alcance,
Que a graça de Deus possa te erguer, né? Se você está acamado ou impossibilitado de se levantar, eu ofereço de forma especial todos os méritos dessa live, todas as graças dessa transmissão, pela saúde do irmão Manuel Araújo, que está hospitalizado na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, né? Para os médicos, eles têm uma opinião formada. Para Deus, ele tem a graça dele preparada. E é nisso que eu creio. A última palavra é a dele, não a dos médicos. Por mais que os médicos estudaram e foram preparados para isso, a última palavra é a de Deus. Que mesmo depois de morto, a palavra dele, a ordem dele, é capaz de mudar totalmente a trajetória da vida dessas pessoas. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Espero que semana que vem, ou daqui 15 dias, nós consigamos fazer a próxima transmissão. Aguardem, porque tem coisa nova pintando aí. Orem, porque tem coisa boa pintando aí, irmãos. O Tratado da Verdadeira Devoção está pedindo passagem. Rezem por mim. Deus abençoe. Nos encontramos no Sagrado Coração de Jesus e na Eucaristia da Santa Missa. Deus te abençoe.